pirâmide alimentar, a verdade revelada. No videocast passado, nós conversamos sobre as gorduras saturadas. Agora, nesse videocast, eu quero compartilhar com você aquele que, para mim, é o maior erro da história da nutrição de todos os tempos. A criação da pirâmide alimentar por políticos nos Estados Unidos na década de 70. Aí você pode me perguntar, mas por que, Dr. Rocha? Eu te respondo, por vários motivos. Agora, para ficar mais didático, eu vou falar de cada um deles. Primeiro, você sabia que a pirâmide alimentar foi criada por políticos e não por cientistas, por médicos da área de nutrição ou mesmo por nutricionistas? Isso mesmo, um grupo de políticos se reuniu, um jornalista redigiu e a partir desse momento os Estados Unidos decretaram o tipo de alimentação que os norte-americanos deveriam consumir daquele momento em diante. E o pior, os outros países passaram a seguir essa pirâmide, inclusive o Brasil e os diversos países da América Latina. Esse foi o grande absurdo e não dá para imaginar que surgiria algo de bom com um início tão ruim, não é mesmo? Segundo ponto, a pirâmide alimentar simplesmente proibiu os alimentos inteligentes e saudáveis, alimentos importantes para a nossa saúde do ponto de vista evolutivo. A pirâmide alimentar proibiu alimentos que já estavam presentes na alimentação humana desde os tempos que nós vivíamos nas cavernas. Ou seja, a pirâmide alimentar proibiu as gorduras estratégicas, a gordura saturada animal, como bacon, como manteiga e outras gorduras. Alimentos que já estavam presentes há centenas de milhares de anos na nossa alimentação foram de repente demonizados. Isso começou a partir da década de 50 por um cientista chamado Ancel Keys, que forjou um estudo e depois se tornou político. Terceiro ponto, a pirâmide alimentar permitiu e até incentivou alimentos ruins para a nossa saúde. A base da pirâmide alimentar é formada por carboidratos refinados e integrais, como pães, biscoitos integrais, doces, panquecas, grãos integrais e outros. Alimentos que a boa ciência nos mostra através de centenas de estudos das universidades mais renomadas do mundo, como Harvard, Massachusetts, Stanford e outras. Essas universidades mostraram que esses alimentos elevam o açúcar no sangue, eles elevam a insulina e eles levam com o passar do tempo a sobrepeso, obesidade e em muitas pessoas levam a diabetes, pressão alta e aumento dos triglicerídeos. É o trio mortífero conhecido como síndrome metabólica. Resumindo então, a pirâmide alimentar adoece você com o passar dos anos e quase ninguém faz essa associação. Infelizmente, inclusive médicos e nutricionistas continuam indicando ela como base da alimentação atual. Isso é algo inacreditável. Quarto ponto, a pirâmide alimentar gerou a maior epidemia de doenças da história da humanidade. Como dizia meu avô, quem está semeando ventos não pode colher algo diferente de tempestades, não é mesmo? Se algo foi criado por um grupo de políticos, cá para nós, não dá para ser confiável, não é mesmo? Ainda mais se metendo em assuntos de nutrição, que envolve a saúde do ser humano. Como esperado por alguns cientistas renomados da época, que foram silenciados ou até mesmo ignorados, a pirâmide alimentar só poderia gerar isso, a maior epidemia de obesidade, sobrepeso, diabetes e outras doenças associadas da história da humanidade. De fato, com a proibição das gorduras estratégicas, como o bacon, manteiga de leite e outras, e o incentivo dos carboidratos refinados e integrais, isso gerou a partir do início da década de 80 uma explosão nos índices de homens e mulheres com sobrepeso, obesidade, diabetes, pressão alta e essas doenças que eu já citei. A pirâmide alimentar brasileira. Vou falar um pouquinho sobre a pirâmide alimentar brasileira. É interessante observar que a partir da década de 90 isso só aumentou e na virada desse milênio, então hoje nos Estados Unidos nós temos cerca de 2/3 de homens e mulheres com sobrepeso ou obesos e 1/3 de crianças com sobrepeso ou obesidade. E o Brasil está aí com cerca de 55% dos homens e mulheres com sobrepeso ou obesidade. 1/4 das crianças com sobrepeso ou obesidade. E por que será que ninguém fala a respeito disso? Alguém precisa falar. Eu, como médico, eu tenho como missão pessoal divulgar essa informação valiosa para transformar vidas e acordar as pessoas que estão presas no que eu chamo de matriz da desinformação. Ela é formada por 3 indústrias poderosas que não querem que você perceba o que está acontecendo. A indústria de alimentos, a indústria farmacêutica
e a indústria que eu chamo de emagrecimento, que são essas clínicas de estética, pílulas mágicas, dietas da moda, emagrecimento milagroso, etc. Como que funciona essa matriz? Funciona da seguinte forma: a indústria de alimentos cuja base é da pirâmide alimentar, recomendada pelo governo, lucra bilhões vendendo produtos à base de trigo e açúcar. Eles, com o passar do tempo, te adoecem e você procura um médico. Esse médico vai te prescrever um medicamento que você vai comprar e passar a tomar pelo resto da sua vida, alimentando a indústria farmacêutica, que também é bilionária. Você provavelmente irá buscar uma solução e fatalmente irá cair nas mãos da indústria do emagrecimento. Irá se frustrar com tratamentos e procedimentos inúteis e ineficazes. Infelizmente você vai terminar frustrada, obesa e doente. E as três indústrias cada dia mais bilionárias. Quero terminar esse artigo dizendo que felizmente há uma saída. Você não é prisioneiro da sua genética e a boa ciência nos mostra isso. Mudando sua alimentação, você muda toda a história do jogo, evitando a pirâmide alimentar e buscando uma alimentação dos nossos avós, bisavós e antepassados. Com certeza, você em pouco tempo começa já a sentir efeitos positivos na sua saúde e emagrecer de forma gradual e sustentável. E além de perder peso, você terá alguns outros efeitos. Autoestima elevadíssima, orgulho de se olhar no espelho, vontade intensa de frequentar praias e piscinas, ser elogiada com frequência. Muito bom, não é mesmo? Eu tenho certeza que você merece isso e está em suas mãos. Gostou do vídeo? Então clique em curtir e compartilhe essa mensagem. Com certeza, ao compartilhar esse vídeo com alguém próximo, você estará ajudando outras pessoas com esse conteúdo. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo. É muito importante a sua participação. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.